Mas na Inglaterra a MTV era forte, você já tinha uma ideia do tamanho? Porque tinha uma quando televisão... surgiu a MTV aqui, a gente não tinha muita ideia, né, do que ia ser. Inclusive a gente era proibido de assistir a MTV gringa. Eu queria falar, mostra os programas da gringa, isso a gente não quer referência. Eu tinha visto já nos Estados Unidos. Eu tive a possibilidade, eu fui tirar umas férias em 81, quando a MTV entrou no ar. Eu era moleque e eu acabei vendo no hotel. E eu achei espetacular, né? Mas assim, não foi uma influência, não teve nenhuma referência pra mim. Então, foi bom, de uma certa maneira, porque eu acho que foi bom pra MTV brasileira como um todo também, pros apresentadores e pra própria MTV, que a gente não seguiu o molde americano. A MTV brasileira, segundo as bandas que vinham pra cá, ela sempre teve uma personalidade própria. Ah, é? Inclusive os apresentadores. Era importante manter um certo regionalismo. É. Também. Porque era uma emissora, cara, que era o HF. Não era... Ninguém TV aberta. Assim, o começo da MTV aqui, ou você tinha o Transformador e o HF, ou você não assistia. Sim. É bem Claro isso. que era. Só no Rio de Janeiro. Você não tinha... Só no Rio. No Rio era aberto. Não, no Rio era aberto. Aqui em São Paulo, não. Cara. Tem que ter o HF. Você não sabe nem que... Você lembra o que é o HF? Eu lembro, mas eu achei que já tava na televisão. Naquela época que você era filé de borboleta pintando, Sei. eu já sabia já o que era. Já sabia. Eu, pelo amor de Deus, guarda essa imagem. Ele vai me zoar, Não é que eu vou visualizar, eu vou usar essa imagem contra você quando não é ocasião. Por favor, guardem no arquivo essa imagem, porque da próxima vez que eu vier aqui, ou nas próximas vezes que eu vier aqui, eu vou usar isso contra ele. No Rio era outro mundo pra gente. Porque a gente saía aqui em São Paulo, ninguém reconhecia, mas no Rio, eu lembro que eu desci do aeroporto uma vez, um cara saiu da farmácia, aí Gastão, porra, meu irmão, chega aí. E a gente saía na rua, o motorista de táxi conhecia, sabe? Era um negócio popular na época. Qual foi o primeiro time, então? A estreia da MTV, quem foi? Eu, Daniela Barbieri, Rodrigo Leão, Thunderbird, Maria Paula. Thunderbird, Cuca. inclusive, era dentista, foi o Thunderbird que me deu trote na faculdade. Aí, ó. Pô, você não acontece isso. Ele é meu primeiro amigo. Thunder, meu primeiro amigo. amigo. Um abraço, Thunder. Com certeza, cara. Eu cruzei ele no teste e eu achava ele sensacional, cara. Eu falava, puta, você é o cara, bicho. E ele, porra, que legal, meu. Sabe? Foi meu primeiro amigo. Né? Qualquer hora eu vou contar aqui no programa que o apelido do Thunder na faculdade era Lulu Gouveia. Lulu Gouveia. E ele fala também que era Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Ele teve esse apelido verdade, também. E ele já tinha banda, né? Ele é muito louco mesmo. Né? Devotos. O Devotos, sim. Hoje ele Astrid também, né? Então, mas a Astrid já não era VJ. A Astrid já tinha... Nem a Astrid, nem o Zeca. Eles já tinham um outro status. Tá. Porque já eram apresentadores, a Astrid já era do TV Mix, o resto Verdade. não. Contratados como VJ que fizeram teste eram 6 pessoas. E como que era no começo? Qual que era o papo que tiveram com vocês? Vocês vão trabalhar tantos dias por semana? Você vai apresentar qual programa? Como que foi essa divisão? Dividiram, eu peguei uma hora lá de 4 horas de videoclipe e o Fúria. Peguei já porque eu era cabeludo, você vai ficar com o programa de metal. Então era meio isso. Só que era assim, eu chegava na MTV, meu horário pra gravar era 2 horas da tarde. Eu chegava lá 11 da manhã e saía 8 da noite. Porque eu ficava lá, cara, eu adorava. Pra mim era um negócio que eu não encarava como um trabalho. Então, e todo mundo não. As pessoas chegavam lá, trabalhavam e iam embora. Pra mim era quase festivo, você entendeu? Sei. Era respirar a atmosfera. Tipo isso, cara, porque eu ficava vendo o programa dos outros, acabava o meu, ia ver o dos outros. Pesquisando, daí tinha um monte de revista, imagina, eu ficava lá lendo as revistas, sacou? Era um negócio que era muito, muito divertido pra mim. E tuas coisas em Londres, como você fez pra... Eu liguei pra lá, não liguei pra lá. Não voltou mais? Puta, meu, deixei Você tá tudo brincando? lá. Deixei roupa, deixei emprego, namorada. Deixei tinha namorada lá? namorada. O que você falou pra ela? Ela não acreditou, né? Eu falei, eu consegui aqui um negócio que nunca mais na minha vida e não volto mais. Fala a verdade! Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o Gastão, antes de conhecer a adorável Bia... Amor da minha vida. Exatamente. Né? Que deu um jeito na tua vida. Deu um jeito na minha vida entendendo? irremediável. É quem manda lá na sua casa. Já sei disso. Bia, antes, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele ligou pra lá e ele falou o seguinte pra namorada dele: ela falou assim, vou sair pra comprar um cigarro e já volto. E nunca mais voltou. Nunca mais. Não, eu vou comprar só um cigarrinho ali na padaria, já volto. Mesmo, cara, não voltou mais. Nunca mais voltei. Que doideira que é a vida, cara. Foi então, muito louco. Você deixou os discos lá? Não, eu não tinha disco. Não tinha? Porque eu tava mochilando. Então eu morava lá, eu tava mochilando, eu não comprava, eu não tinha nem dinheiro. né? Eu não tinha dinheiro, eu tinha muito pouco dinheiro. Porque assim, você tem que ter as prioridades, né? Você vai trazer pro Brasil, o que você vai trazer? A namorada? Não, traz os discos primeiro. Depois que der, traz a namorada. E posso te falar, acho que o maior arrependimento da minha vida em termos de show foi um Tommy do The Who no Royal Albert Hall, que era $200 e eu tinha $300 na minha carteira, cara, que era o dinheiro que eu tinha de sobra. E eu não fui.
E meu amigo foi e falou que foi o show da vida, era Billy Idol, Phil Collins, Tina Turner. E eu não fui, e eu me arrependo até hoje, mas eu não tinha dinheiro. Então eu não conseguia comprar disco, não conseguia fazer nada. Eu trabalhava pra ir em show. Porque eu trabalhei no Olympia Exhibition Hall, que era tipo um AMB da vida. sim. Eu passava aspirador, entendeu? Sim. Era isso que eu fazia. E ganhava uma miséria. Eu tava pra comer, pra ir Porque no lá é show. tudo semanal, né? Lá é tudo, você paga o aluguel por semana, o salário é semanal. Eu pagava minha casa, comia um chinês lá que tinha lá em frente de casa Sobrava pouquíssimo. e ia em show. É diferente, por exemplo, da remuneração do Vilela aqui, bicho, que ele paga toda a equipe dele aí só no solstício. Ele paga no solstício. No solstício. Os caras só recebem por solstícios. E MTV, cara, eu não lembro quanto tempo demorou. Foi logo de cara que estourou a parada e só se falava nisso? Então, como foi? Aparentemente não, mas quando a gente ia em show, era outra coisa. Então a gente percebeu o tamanho da encrenca em show. Mas assim, no dia a dia não, cara. Você andava na rua e ainda... Tranquilos, ninguém reconhecia. Mas daí, depois de uns 2, 3 anos, daí começou, saca? Aí passava na rua, tinha lá o segurança num prédio. Sim. Aê, Gastão, pô, beleza, querido. Sabe? Aí ia num restaurante, vinha lá o garçom, trazia uma porçãozinha de não sei o quê, ó, isso aqui o chefe lá mandou, saca? Eu falei, opa, peraí, o negócio tá ficando mais popular. Mas não era, cara. Era muito mais popular, né, com a galera da música. Aí a gente ia nos shows, quando ia no sei lá, Rádio de Rock em 93. Acho que foi a primeira vez que eu assustei. Que aí eu vi que era... Que a gente chegou, mas também a gente chegava com aquele caminhão da MTV, todo mundo ficava, entendeu? Não era também porque era a gente, sacou? Era a ideia. Era acho o que as eles... pessoas... Não, na verdade, é o que eles representavam. Eu acho que é isso. Porque o que acontece, cara, e eu lembro nitidamente isso, eu já era velho naquela época, mas a MTV, quando ela entrou aqui no Brasil, ela em muito pouco tempo, apesar dela ser aqui, por exemplo, lá no, como a gente já falou, no Rio de Janeiro era na TV aberta, aqui não era o HF. Mas em pouquíssimo tempo... Tinha uma lacuna, né, cara? Porque não tinha nada que encaixasse. A MTV virou uma curadoria inconsciente. Com certeza. Não só de música, de arte também, porque as vinhetas... Não. O espírito, exatamente. Tudo. A linguagem. As agências copiando. A linguagem. Não, e era linguagem. era uma coisa incrível, porque assim, a MTV, ela tinha legitimamente uma linguagem pop, de pop art. Você sabe disso. Total. Eu estou falando agora com o Vilela, artista. Obrigado. Vilela, artista. Deus, senti uma pontada. Faz mal pra Faz ele. mal, faz. Toda vez que eu... Então, é a linguagem de pop art. E rapidamente, pela pobreza cultural que a gente sempre teve, não adianta a gente querer falar, não, o Brasil é muito rico em tradições, não, mentira. Assim, a cultura aqui chega a muito poucos. E sempre foi assim. E rapidamente a MTV ela se tornou uma curadoria inconsciente. Não só musical, Tipo um mas carimbo de não, cara, qualidade? um norte para você conhecer coisas novas. Tanto que ela se perdeu quando ela deixou de ser. Exatamente. A MTV ela sempre veio à frente do que estava acontecendo. Ela não reverberava. Quando ela passou a acompanhar seguir, a tendência, aí acabou. Morreu. Acabou. Mas Ela que ficou você lembra? esperando na rádio. Quando estourar na rádio a gente vai tocar. Mas o que você lembra do começo, assim, primeiros dias, o que tava tocando lá? Eu lembro de Delight. Então, Delight pra caramba. Fade No More. É uma das bandas que arrebentou. Marina Lima. Putz, é mesmo. Sabe, o Guns N' Roses, né? Gigante no começo. Fade No More a também. gente conheceu por causa do clipe do Epic. Epic. Epic era A gente não conhecia o We Care A Lot. Não, era o Epic, era o Real Thing. Demorou pra chegar. Mas isso do videoclipe ser o carro-chefe da música e carregar a música ficou ruim? Isso? Não, porque o videoclipe não era novidade. Como assim? já era. já tinha Os programas de videoclipe, né? Já tinha, o Reality show. Baby. Eu sou de uma época, inclusive, que vocês são muito jovens, eu sou de uma época de Sábado Som, que era apresentado pelo Nelson Mota. Mas eu lembro. Eu não Você lembro. lembra disso? Lembro. Ele lembra que ele tem uma visão intrauterina. Ele tava lá no... Então, o lance do clipe já era... No lance do clipe não era novidade. Porque o clipe ele já Fantástico existia. lançava... Sim, isso não era novidade. Mas a maneira de apresentar. Exatamente. Era. O prato era conhecido, mas a maneira de você servir isso era diferente. Porque isso era servido com uma informação adicional, com uma explicação, com uma contextualização. Com bom humor. Que não tinha também, Exatamente. era muito informal. Informal, exatamente. Lembra o Thunder? O Thunder apresentando Então essa maneira acabou fazendo com que a MTV e o próprio Gastão, que ainda hoje é uma referência de curador lá no canal dele, ele acabou funcionando como um norte
para as pessoas se manterem antenadas com o que estava acontecendo. Era uma ponte que havia com as pessoas. Que era o que os programas de clipes normais não tinham. Acho que a gente conseguia despertar paixão também. Muita gente fala isso. Engajamento. Engajamento. O jeito que a gente falava das bandas, pô, as pessoas acabavam querendo ouvir. Eu acho que isso foi muito positivo. Mesmo também. que alguns DJs da geração do Gastão não soubessem absolutamente nada de música. Mas assim, fingiam bem. Agora, porque não era todo mundo que não é. Eles mesmos contrataram. Claro, era mais mesclado. As garotas eram bonitas, você tá entendendo? Mas quem manjava mesmo era Gastão, era o Thunder, Massari, tá entendendo? O resto ali ficava meio, né? E a editoria, como que era quem escolhia as músicas, os clipes, como que era feito isso? Tinha uma programação, os dois únicos programas da MTV que não tinham a programação fazendo a própria programação era o Lado B e o Fúria Metal. E aí como o Lado B que era apresentado pelo Massari. O Massari fazia a programação do Lado B e eu fazia a programação do Fúria. Isso foi... Eu fiz a programação do Fúria por 7 anos. No primeiro ano não, depois eu assumi e foi 7 anos fazendo. E eles deram crédito. Eles deram crédito pra gente. Eles perceberam que a gente gostava, que a gente sabia o que estava acontecendo e deram esse crédito. E o que tinha de não faça, assim, ou tinha alguma... Não pode isso, não pode aquilo, ou era a liberdade quase total? Cara, eu acho que eles confiavam, porque eles davam total liberdade. Eu não lembro. Palavrão, vocês falavam palavrão? Eu não falava. Eu tinha, assim, tinha gente que falava. A gente poderia falar se quisesse. Então... Mas eu achava que era um subterfúgio ali que... É que eu não lembro se naquela época Não, e outra, cara... Vocês tinham consciência de que muita molecada... Também. A gente tinha muito cuidado. Eu lembro que quando saía, quando a gente ia a campo... Sei. Você percebia que tinha as pessoas te ouviam, o tipo de pessoa que te ouvia. Então você tinha uma responsabilidade. Entendi. Eu percebia que eu não podia falar qualquer coisa, porque, sabe, tinha todo tipo de gente nos ouvindo ali. Até hoje você tem essa preocupação? Tenho. Bastante. E o lance, as marcas também, né, cara? Era queridinha das marcas, né? A MTV, ela... Então, no meu tempo, a gente não tinha nenhuma regalia. Aliás, isso é importante falar também. VJ, na minha época, não tinha regalia, a gente não tinha nem vaga no estacionamento. Sério? Começou com a Adriane Galisteu, quando eu já tava saindo. Assim, VJ era VJ. Funcionário. Mas aí quando as agências de publicidade... A gente era impedido. Mas demorou, então. A gente era impedido de fazer. Não. Era impedido? Muitas vezes, cara. Porra. Não, demorou. Mas era curioso. Por quê, cara? Porque as agências de publicidade... E vamos falar a verdade. Comparado com as outras emissoras, a audiência da MTV era quase traço. Sim. Mas, para o mercado publicitário, a MTV era a referência para os clientes. Jovens. E para jovens. Porque atingia os clientes. Como assim? Cara, o mercado publicitário está pouco se lixando. Se vai vender mais. Não, ele tá pouco. Não, pelo contrário. Ele está pouco se lixando se ele vai influenciar a juventude. Tá. O que ele quer, na verdade, é atender o anseio do patrocinador de atingir uma fatia de mercado onde se possa vender mais. Sim. Então o que acontece? Apesar da MTV, comparada com as outras emissoras, ser praticamente traço de audiência, ela era formadora de opinião. Sem dúvida. Entre um mercado jovem, específico, que consumia por impulso. Não, e eu tava na época... Esse é o grande nessa época eu tinha produtora, cara. Cliente falava, nessa linha da MTV. Era linha... estilo MTV, sabe? Tudo estilo MTV. E posso te falar, muitos donos de agência, os filhos amavam a MTV. Exato. Os caras levavam muito em conta, cara. Exatamente. Meu filho gosta, eu vou... Mas o que todo mundo fala é que... Se o meu filho quer comprar alguma coisa, é porque tem um mercado pra isso. Mas o que todo mundo fala é que a galera acha que vocês ganhavam muita grana e não, cara. Não. Não o era salário não era bom. E assim, eu fui impedido de fazer vários, porque eu fiquei sabendo depois. Então veio lá o cara, sei lá, o cara da Pepsi, por exemplo, veio o diretor da Pepsi pra mim, depois no 5º ano lá. Por que você não topou fazer aquela campanha lá no 3º ano lá? Que campanha? Não, o teu diretor falou que você não queria. Pô, peraí, como assim, meu? Então eles falavam que a gente não estava disponível no mercado, cara. Mas acho que medo de perder, cara. Eu acho que de aparecer, eu não sei, alguma coisa. Acho que imagina. Ele vai ganhar um salário de 1 ano numa propaganda. Não, é que vocês dois. Mas é isso, cara. Inocência. Vocês são muito ingênuos. Vocês compram um urubu pintado de verde achando que é papagaio.
Você não foi comunicado disso porque muito provavelmente faltou um agrado extra da agência de publicidade para conseguir a sua liberação. Pode ser também. Entendeu? Pô, mas e aí, né? Molhar o bolso, né? Não, eu não vou dizer... eu não quero usar esse termo. Eu vou dizer um termo agrado. Um agrado. Eu não sei, toda vez que eu falo isso, eu sinto uma coceira nos dedos aqui, sabe? Um agrado. Sei. Um agrado. Famoso BV. E eu nunca tive agente, hein? Todo mundo tinha agente lá. Empresário. Eu nunca tive. Isso também contribuiu. Isso também contribuiu para Vossa Excelência não ser comunicado das coisas. Pode apostar. Contrato, tudo era você que sentava e decidia. Que é diferente agora, que ele tem a Bia, que é aquele anjo salvador dele, a Bia tá ali, ó, tá ali. Se a Pepsi aparecer agora, vai falar com a Bia. Vai falar com quem? Vai falar com quem manda. Exato. Quem manda? O Gastão? Não, cara, é a Bia, pô. Imagina. O Gastão, em termos de autoridade na casa dele, ele é o equivalente ao Sargento Garcia no filme do Zorro, você tá entendendo? O cara que não sabia de nada. Sancho Panza.